Opa, estamos ao vivo. Fala pessoal. Fala, Ian. Oi. Bom, gente, primeiro agradecer você que está assistindo aqui. Se é a primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se não é a primeira vez e você já assistiu outras aulas, bem-vindo também. Vamos falar aqui rapidinho do que vai ser a aula, só um instantinho aqui, beleza? Antes eu quero dar um recadinho a respeito do curso do ProKids, já está no ar. E para quem está ao vivo aqui, tem um cupomzinho lá, que é aula27, que dá 50% de desconto, 55%, e está válido aí até sexta-feira. Então, para quem tiver interesse, o link está aqui esse primeiro link aqui, prokids.com.br/curso-1. E vamos começar aqui a aula agora. Então, ó, mostrando, ele está bem simples. Aqui, por enquanto, só tem 4 pares de carta, né? São 4 animais, então a gente aperta uma vez, aperta a outra. Aqui, coincidentemente, eu acertei. Aí tem a borboleta, e quando erra, ela vira. E quando acerta, ela fica paradinha ali. Tá? Morcego aqui e a borboleta. Então, repara que tem 2 dinossauros, né, 2 borboletas, 2 besouros e 2 morcegos. Então, olha a posição que eles estão. A hora que eu apertar a bandeirinha, um novo sorteio é feito. E a posição ela muda. Tá? Então nós vamos aprender a fazer isso hoje. Então esse aqui é o resultado final, é o que nós vamos fazer. Qualquer dúvida pode ir mandando aí no chat. Tem um delayzinho, tá, de alguns segundos, então a hora que aparecer aqui para mim eu eventualmente tiro a dúvida. Tá bom? Bom, se vocês puderem me falar de onde vocês são, se é a primeira vez que vocês estão assistindo, se não é, deixa no chat aí só para eu conhecer vocês. Então, vamos começar. Descendo um pouquinho agora, a gente vai clicar aqui no link do projeto para aula. Tá? Vamos começar aqui então. Eu estou aqui com o projeto aberto, vou clicar em Remix, para ele copiar aqui para a minha conta. Tá? E aqui o que eu fiz dessa vez? Tá? Eu quebrei bastante em vários blocos para ser... para ser mais fácil de explicar. Tá? Então vamos começar com esse bloco aqui, ó, quando ele for clicado, tá? A gente precisa fazer algumas coisas para preparar o jogo. Tá? Então, ó, primeiro eu vou mostrar aqui que tem um único ator. Tá? A gente clicar aqui em fantasias, vocês vão ver que tem quatro fantasias aqui que são as cartas que nós vamos ter que fazer esses pares. Então a primeira carta aqui é do morcego. Eu dei o nome de carta underline, né? Esse underline 1. A segunda carta é a borboleta. A terceira carta é o dinossauro. E a quarta carta é o besouro. Tá? E a quinta carta é o verso, que é como se ela tivesse virado. Nós precisamos disso para poder mudar essas fantasias conforme a nossa necessidade. E para criar uma nova, é o seguinte, eu só vou dar um exemplo aqui, porque um desafio é isso aqui. A gente aperta o botão direito aqui, coloca duplicar, repara que ele já vai para a carta 5, e eu vou mudar o besouro aqui, eu não quero o besouro, eu vou querer outra coisa. Então eu coloco aqui escolher fantasia. Eu já vou fazer. E vou escolher algum outro animal, enfim, alguma coisa que eu queira colocar aqui. Eu vou escolher esse urso aqui que eu achei legal. Qual urso em pé aqui? Tá? Você vê que ele ficou grandão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar tudo ele aqui. Tá? Vou clicar em agrupar. É importante porque aí eu clico uma vez só, já pega tudo. Vou dar Ctrl C. Vou lá na carta 5. Vou dar um Ctrl V aqui. E vou diminuir o urso até chegar no tamanho que caiba na carta. Tá? Então... estou diminuindo ele aqui, ficou tamanho legal. Tá? Então é desse jeito, rapidinho, que a gente consegue criar novas cartas. Tá? Eu vou apagar aqui porque nesse projeto eu não vou precisar e é parte do desafio de vocês. Tá bom? Então, beleza. Então essa é a forma com que nós vamos trabalhar as cartas, os animais aqui no caso que vão aparecer para a gente tentar fazer a memória. Tá?
Desconsidere esse primeiro bloco, que apague todos os itens de clique. Isso aqui no momento certo eu explico para que ele serve. Repara que logo no começo do jogo a gente precisa mudar a fantasia para verso, que ela vai ficar para trás. Número de cliques também desconsidera por enquanto para 0. E vamos focar aqui nesses três blocos que eu criei aqui. O primeiro é criar lista de cartas, o segundo é sortear as cartas e o terceiro é desenhe as cartas. Nós vamos usar esses 3 passos para montar a tela e deixar informações salvas em cada clone sobre qual que é a carta dele e tudo mais. Tá? Então, vamos primeiro nesse aqui, criar lista de cartas. Repara que ele tem aqui um número 4, ele é um argumento. Por que eu passei 4 aqui? Porque nós temos 4 cartas. Tá? Nós temos 4 fantasias aqui, o morcego, a borboleta, o dinossauro e o besouro. Se a gente tivesse uma 5ª carta, a gente ia passar número 5 lá. Se tivesse uma 6ª carta, ia colocar número 6. Então, é um número de cartas diferente que nós temos para ele montar na tela. Beleza? Então, agora vamos aqui para cima no Cria Lista de Cartas. Então, repara que, já deixei um comentário aqui, que é o seguinte, ó, a ideia do bloco é criar uma lista em pares com os números, de acordo com o número de cartas. Então, se a gente passar 4, que é esse exemplo aqui, a gente vai criar uma lista com 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Tá? Por que isso? Porque são 4 cartas e nós precisamos ter elas iguais para poder mostrar. Então, se são 4, ela vai virar 8. Então, a gente precisa ter esse 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, que é o que a gente vai usar depois para desenhar essas cartas da melhor forma. Tá? Então, vamos lá, que é o seguinte, vamos começar. Tá? E aqui tem um detalhe que precisamos do contador para começar com 1 e ir até o número passado. No caso aqui, o número passado é o 4. Tá? Então, nós vamos começar no 1, vamos andar até o 4 e vamos colocando nessa lista esses valores. Tá? Já tem a lista aqui, que nós vamos trabalhar com essa lista de cartas. E a primeira coisa que a gente sempre faz quando mexe com lista é zerar ela. Então vamos descer um pouquinho aqui, clicando em variáveis, descendo um pouquinho. Nós vamos aqui em apague todos os itens de lista de cartas. Beleza? Agora, lembra disso que eu falei que nós vamos precisar de um auxiliar, de um contador? Já tem essa variável aqui, que é o auxiliar contador de cartas. Tá? Nós vamos mudar ele para ser 1. Ele vai começar em 1. Tá? E qual que é a ideia aqui? Nós vamos repetir algumas vezes, e ele vai pegar esse valor, vai colocar 2 vezes na lista e vai incrementar, vai somar 1. Vai colocar mais 2 vezes na lista, vai somar 1. Vai colocar 2 vezes na lista, vai somar 1. Então, com isso ele vai fazer 1, 1, somou 1. Aí ele virou 2. Aí ele vai colocar 2, 2. Aí ele somou 1, virou 3. Vai colocar 3, 3. Aí ele somou 1, virou 4, vai colocar 4, 4. É isso que nós vamos fazer aqui. Tá? Então, ó, aqui em controle, nós temos o bloco repita. Tá? Repita 10 vezes? E nós vamos repetir o número de cartas. Tudo bem? E dentro desse repita, nós vamos usar outro repita. Outro repita, tá. Que são 2 vezes. Então, nós vamos passar o número 4, são 4 cartas. Então, ele vai fazer no total 8 vezes. Então, ele vai ter 8 números aqui. Tá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui em variáveis de novo e vamos começar a adicionar. O que nós vamos adicionar? Nós vamos adicionar o auxiliar do contador de cartas à lista de cartas. Então ele começou com 1, tá? Então ele vai repetir 2 vezes, ele vai colocar 1, 1. E no final, nós temos que somar, adicionar 1 ao auxiliar de cartas. Então o que acontece? Ó, presta atenção. Ele vem aqui, tá? O auxiliar de cartas começou com 1. Aí ele vai e vai adicionar 1, 1, certo? Certo. Aí ele vai somar 1 nele. Ele vai passar a valer 2. Uhum. Aí ele vai adicionar 2, 2. Aí ele somou 1, 3, 3 e somou 1, 4, 4. Tá, mas aí ele não vai ficar repetindo isso daí pra sempre? Não, ele vai fazer isso só 4 vezes. Ó, vou iniciar aqui. Então, ó como ficou nossa lista. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Se tivesse um quinto número, né, ele ia ficar... 10. E 5, 5. 5, 5. Tá? Não tá mudando nada aqui.
Não, isso aqui ele já está fazendo. É por isso que a gente tem esse conteúdo dinâmico. Tá? Mas você entendeu? Então, esse primeiro bloco com números repetidos. Com números repetidos para as cartas serem repetidas. Exatamente isso. Tá? Agora, o que nós temos que fazer? Então, esse foi o primeiro passo. Tá? Então, criamos aqui. Então, se a gente colocar 5, eu vou fazer um teste aqui. Eu vou colocar 5 aqui. Tá? E vou iniciar. Olha lá, ele colocou um 1 e foi para 5, 5. 5, 5. Tá? E 10 temos na nossa lista correta. Exatamente. Vou voltar para 4 aqui porque nós não temos uma quinta fantasia. É. Isso é parte do desafio. Tá? Mas então não era para ter adicionado isso daqui? Depois você vê. Então, ó, agora o que a gente precisa fazer? Agora a gente precisa sortear as cartas. Caso você tenha assistido a aula passada, na aula passada eu ensinei como que a gente embaralha uma lista. O termo técnico é fazer um scramble na lista, dar uma embaralhada. Então aqui é basicamente o que a gente vai fazer. Porque nós geramos uma primeira lista e agora nós vamos gerar uma segunda lista com esses números embaralhados. Porque senão ia ser sempre 1, 2, 2, a gente ia saber que era sempre do lado. Dessa forma, cada vez que a gente iniciar o jogo, as cartas vão estar em posições diferentes, por causa dessa lista aqui. Para igual o jogo da memória, você fecha as cartas e embaralha elas. Exatamente. O Scramble é exatamente isso. A gente, em vez de fazer isso aqui com as cartas, a gente pega uma lista, embaralha tudo ela e monta na tela. Então é isso que a gente vai fazer agora aqui. Ah, então eu já sei o que você vai fazer. Essa lista aí é só um conteúdo que você vai pegar para colocar as cartas, né? Isso. Agora a gente tem que embaralhar elas para que as cartas venham embaralhadas? Exatamente, porque ela vem em outras posições. Tá? Beleza. Então vamos lá. Tem uma segunda lista que eu já deixei criada aqui, que chama Ordem das Cartas. Então, como sempre, nós vamos primeiro... Cadê? Aqui, ó. Clique em variáveis e desce um pouquinho. Em lista aqui, Ordem das Cartas. Então, como sempre, nós vamos apagar todos os itens de Ordem das Cartas. Tá? Eu vou colocar aqui, vou clicar para mostrar ela, que eu acho que é interessante a gente ter ela aqui. Beleza? E agora o que nós vamos fazer? Caso você tenha assistido a aula passada, vai estar mais fresco. Caso você não tenha assistido, a técnica é o seguinte. Nós temos duas listas, tá? A lista de cartas e a ordem de cartas está vazio. Nós vamos pegar essa lista de cartas aqui e vamos sortear uma posição aleatória. Ó, sorteou. Nós vamos pegar essa posição, nós vamos ver o conteúdo que está ali, passar para a ordem das cartas e tirar ele daqui. Tá? Essa lista vai diminuir. Ou seja, ela começa com 8 e nós vamos repetir ela até que ela fique com 0. Até que a gente tire o último elemento dela. Tá? Eu vou mostrar isso uma vez só. Quer dizer, eu vou mostrar uma vez e vou fazer manual antes de colocar para gerar automático. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos ter que ter aqui uma outra... A gente tem que fazer a mesma coisa que você está fazendo. Não, esse aqui por enquanto não. Esse aqui eu só vou mostrar... como que ele funcionaria em um caso. Depois a gente coloca num loop para fazer tudo de uma vez. Tá? Então, nós vamos mudar o auxiliar da posição da carta para ser um número aleatório entre 1, tá? E o tamanho da lista de cartas. Da lista de cartas, exatamente. Tá? Então isso ele vai sortear entre 1 e 8. Entre 1 e 8. Beleza? Mas se tiver mais, ele vai sortear entre 1 e mais. Exatamente. Tá? Então deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Então é isso aqui que ele faz. Agora o que nós vamos fazer? Adicionar esse número à ordem de cartas. Ó, aqui ele achou uma posição, beleza? Certo. Então nós temos que pegar o item que está nessa posição. Tá? Tá. Então ó, tem o item que está na lista de cartas. Lista de cartas. Deixa eu pegar aqui a variável. Tá? Auxiliar posição de cartas. Isso aqui é uma coisa, espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Tá? Isso aqui vai trazer um item para a gente. Então ó, vamos clicar aqui para ele sortear. Então ele sorteou, a posição é 5. O que está na posição 5 aqui? Está 3. Tá 3? Certo? Tá. Aí, qual que é o item que está na posição 3? O número Na posição 5, desculpa, é o número 3. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar esse número 3 à ordem das cartas. Beleza? Então, ó, sorteamos, vimos lá que ele sorteou 5. Aí ele vai
qual que é o valor que está na posição 5. No caso aqui é 3. Aí ele vai adicionar 3 na ordem das cartas, beleza? E agora o que eu vou fazer? Eu vou falar para ele apagar, né? Apague essa posição da lista de cartas. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai apagar a posição 5. Vai ficar 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5. Só um 3. Só um 3. Olha que legal. Tá? Desse jeito, o que nós estamos fazendo? Nós estamos migrando de uma lista para outra. Então, eu coloquei os 3 junto aqui, agora eu vou clicar. Agora ele vai fazer tudo uma vez. Ó, ele tirou 1 porque tinha sido na posição 2. Eu vou fazer de novo. Ó, repara que a gente tira da esquerda para a direita. Uhum. Então, ó, agora foi. Ó como ficou essa lista. Ficou... Mas aí você embaralha. Entendeu? É isso aqui que é embaralhar. Começar de novo, ó. Comecei de novo. Vamos apertando aqui, ó. Ó. Mas aí tem que colocar um repita, né? Exatamente. Eu tô fazendo devagarzinho só para vocês entenderem como que ele tá fazendo, tá? Então toda vez vai ser um sorteio diferente. Ele vai embaralhar de outra forma. Ah, repita 10 vezes. Essa aqui é a forma. Nesse aí, no caso, repita 8 vezes. No caso aqui, nós vamos fazer uma outra condição. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Tá bom. Nós vamos fazer para ele repetir. Repita até que, tá? Até que o tamanho da lista seja igual a 0. Seja igual a 0. Tá? Essa aula agora eu tô entendendo tudo, hein? Ó, cadê o tamanho da lista? Ó, o tamanho de lista de cartas. Lista de cartas, que é essa da esquerda aqui. Ou seja, ele repete até que ela chegar, até que a gente 0. tirar todos os... Até que a gente tirar todos e embaralhar na outra. Ó, vou apertar aqui, ó, olha lá, como ficou rapidinho. Ó, posição 1, 4, 2, 1. Apertamos, agora 4, 1, 1, agora 1, 4, 2, agora 2, 3, 2, entendeu? Então, cada vez ele gera de uma forma diferente. Só que a gente não vai fazer isso, né? Como assim? A gente já fez. Era pra ter feito tudo isso. Agora sim. Pode fazer, eu dou um tempinho pra você copiar. Ah, então vai ser difícil o desafio, hein? Eu vou fazer de fora pra dentro, tá? Enquanto isso, eu vou ver lá no chat se tem alguma dúvida. Vinícius, como botou aqui? Aqui parece que não tá aparecendo. Opa. Foi, ó. Tamanho. Lista das cartas, Ó, acho que tem gente assistindo sim. Pessoal, dá um sinal de vida pra mim pra eu saber se... só dá um oi aí, só pra eu ver porque como aparentemente deu uma travada aqui, eu não sei se vocês tinham voltado pra cá ou não. Aqui pelo site tá aparecendo que tem gente assistindo sim. Tá? Manda um oi aí se der. Então, tô dando um tempinho pro Ian copiar aqui. Então, você entendeu o que tá fazendo aqui, certo? Tamanho de ordem das cartas. Aleatório. Lista das cartas, é óbvio. Aí depois coloco daqui. Depois eu venho no adicione. Item, pegar esse item aqui, auxiliar, posição de carta. Aqui tá errado, aqui você colocou o contador, aqui tem que ser a posição. Isso. Adiciona, só que ó, aqui tá de clique e clique. Tem que falar, pegar o da lista e colocar depois lá no de ordem, lista das cartas e colocar a ordem. Ó, gente, só vou mudar aqui só para vocês verem certinho o que o código está fazendo. Então, ó, primeiro a gente limpa tudo que está na ordem das cartas. Depois, nós vamos fazer um comando de controle aqui, que é o repita. Repita até que o tamanho da lista, da primeira lista, seja 0.
até que ele seja 0, porque a gente vai fazer essa técnica de tirar de um e colocar no outro. Tá? Aí a gente tem essa variável que é auxiliar de posição carta, que é um número aleatório entre 1 e o tamanho da lista de cartas. Então, ou seja, primeiro ele começa entre 1 e 8, aí ele vai tirar um 1, depois ele faz entre 1 e 7, depois entre 1 e 6, 1 e 5, até ficar 0, 0. Tá? Deu certo aí? Deu. Beleza. E no final a gente tem essa outra lista. Tá? Agora, o terceiro passo é desenhar as cartas. E qual que vai ser a técnica aqui? Até deixei um comentário aqui que é o seguinte. Nós vamos desenhar uma carta, ver qual que é o número dela, baseado naquela lista. Vamos clonar, ela vai ficar ali quietinha. E depois nós vamos movimentar para o lado. Vamos fazer a mesma coisa, movimentar para o lado. Vamos fazer a mesma coisa, movimentar para o lado. Vamos fazer isso 4 vezes. Nós vamos mudar de linha e fazer isso mais 4 vezes. Então isso é baseado na lista. Então o que vai acontecer no final? A primeira carta aqui, ela vai ser a fantasia 2. A segunda carta vai ser a fantasia 4, no meu exemplo aqui. Tá? Depois vai ser 1, depois vai ser 2. Aí embaixo vai ser 1, 4, 3 e 3. Tá? Então cada vez sortear, o que vai guiar a gente é essa lista aqui. Tá bom? Beleza. Então vamos lá, vamos começar aqui para... E o último aqui, né, desenha as cartas. É o que a gente vai fazer agora, desenhar as cartas. É o último, né? Mas tem mais 3 de código, tá? Esse aqui é o que a gente vai fazer junto aqui. Beleza? Então vamos lá. Como é um clone que a gente vai usar tudo mais, então sempre no começo aqui do bloco a gente precisa mostrar ele. Tá? No final a gente vai esconder, porque essa técnica de um carimbo, né? Nós vamos colocando e o último a gente esconde porque ele não precisa aparecer. Tá? Então eu vou mostrar ele aqui, beleza? E nós precisamos definir uma posição inicial aqui. Tá? Eu vou colocar aqui, que eu acho que fica bom. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, vá para 129 e 54. Eu não gosto desses números quebrados, eu vou colocar aqui menos 130 então, e 50. Tá? Então essa vai ser a posição inicial da nossa carta. Nossa primeira carta vai estar aqui. Nós vamos fazer agora, nós vamos clonar ela, para ela poder ir mudando de posição. Tá? Nós vamos precisar de uma variável auxiliar também aqui, tá? Que eu já deixei criada, que é a posição da carta aqui. Beleza? Porque nós vamos andar no vetor, vamos andar na lista, né, pegando as posições, então a gente precisa começar na primeira para ir lá e pegar 3, depois ir lá e pegar 1. Então a gente precisa dessa variável auxiliar para isso. Então vamos mudar ela aqui para posição carta para ser 1, beleza? E como a gente quer fazer várias vezes, eu vou fazer uma vez primeiro e depois a gente automatiza para fazer num repita. Tá? Então, ó, o que nós temos que fazer? Tem uma variável aqui privada que chama ID da carta. Eu coloquei ID, mas enfim, podia ter colocado outro nome. Que é a identificação da carta. Então essa carta ela precisa ter uma informação para falar o seguinte, ó, ela é a número 3, ela é a número 1, ela é a número 4. Tá? Porque o Scratch não sabe, né, que é uma borboleta tal. A gente precisa passar um dado para ele. Então esse ID é isso. Tá? Então nós vamos mudar aqui o ID da carta para ser o item aqui da ordem da carta e para servir a variável posição da carta. Então, ó, repara o que está fazendo aqui. Ele pode parecer confuso, mas não é. Então, ó, a variável auxiliar posição da carta, ela começa com 1, certo? Uhum. Então, nós vamos lá e falar o seguinte, ó, o que tem na posição 1 aí? Tem 3. Tem 3. A primeira posição é 3, tá? Então, ó, nós vamos falar o seguinte, ó, o ID da carta é 3, a primeira vez. Tá. Beleza? E nós vamos criar um clone. Vem aqui em controle e vamos criar um clone deste ator. Beleza? Beleza. Então o que ele vai fazer? Ele vai criar esse clonezinho aqui. E depois nós vamos movimentar, né, no X aqui, para andar para a direita, eu quero movimentar 80 aqui no X. Tá? Então é isso aqui. Então vamos fazer uma vez só para você ver o que vocês verem o que está acontecendo. Ó. Deixa
Deixa eu ver se aqui tem o quando... Adicione 80. Peraí. Cadê quando o clone for criado? Vamos deixar pronto aqui. Tá, só um instantinho aqui, gente. Deixa eu dar um zoom aqui. Beleza. Então, ó, vamos fazer aqui. Eu vou clicar aqui. Então, ó, tá vendo? Ele desenhou o segundo. Vou clicar de novo, ele desenhou o terceiro, vou clicar de novo, ele desenhou o quarto. Agora ele precisa vir para a linha de baixo, tá? Para ele poder desenhar as outras cartas. E aqui eu só vou dar um exemplo, que é o seguinte, ó. Quando eu começar um clone, isso aqui você não precisa fazer, tá? Eu vou falar para ele dizer qual que é o ID, o ID da carta aqui nesse momento, para vocês verem que cada clone tem o seu ID, tá? Fica vendo, ó, vou clicar aqui, o ID dele é 4, tá? Vai tá certo? Tá, porque o 4 é a primeira posição aqui. Ah! Entendeu? Inteligente. Inteligente? Não, não é, cara, isso aí é programação, é. E aqui vamos adicionar já um aqui. Agora isso daí tem que fazer, né? Esse aqui pode fazer. Adicionar um à posição da carta, tá? Então, ó, repara aqui o que ele está fazendo, ó. Tá vendo que aqui é 4? Deixa eu fazer de novo. Ó. Para aqui. Ó, a primeira posição é 3, beleza? Tá, beleza. Agora ele vai falar que é 1. Sim. E agora que número que ele vai falar que é? Deixa eu ver o nariz. E agora, qual que ele vai falar que é? 3. Não deu para ver aqui, mas era o 3. Tá? Então, beleza. Então, ele fez esses 4. Agora, o que a gente precisa fazer? Quantas vezes ele repetiu aqui? 4 vezes. 4 vezes. Então, é o tamanho da lista dividido por 2. Tá. Então, ó, eu quero que ele repita. 2 vezes. Eu quero que ele repita. Agora, ele vai fazer uma conta aqui. Tá? A conta aqui que é o tamanho da lista. Da lista barra 2. Dividido por 2. Da ordem das cartas dividido por 2. Dividido? Esse barra é um dividido. Porque, porque no teclado não tem a divisão que você está acostumado com 2 pontinhos. Então, em programação é essa barra. Então, ó, vamos ó, fica vendo. Eu vou clicar aqui. Ó, repara aqui o que ele vai fazer. Ó. 3, 4, 2, que é a ordem da lista aqui. Beleza? Inteligente. Inteligente, né? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos duplicar esse vá para aqui, tá? E agora eu quero que ele vá para o mesmo começo, só que um pouquinho mais para baixo, tá? Então a gente está em 50 aqui, vamos colocar, sei lá, um menos 50. Vamos ver como é que fica. Então, ó, comecei, cliquei e ele veio aqui para baixo, tá? E quantas vezes eu quero que faça isso? Quantas vezes, Ian, é para repetir isso? São quantas linhas? 2 vezes. Ele tem que repetir isso 2 vezes. Então, ó, tá lá. Eu vou fazer igual o seu, para depois não ficar dando bug na minha programação. E no final, nós vamos colocar aqui para ele esconder o último. Tá? Então, ó, clicando de novo, tá aí as 8 cartas. Até aqui tá beleza, Ian? Tá. Gente, até aqui tá beleza também? Alguma dúvida? Nada além de nada. A professora lá. Oi, professora, que bom que vocês estão gostando, sabe? Eu fico contente. Vira e mexe, algum aluno tá remixando lá a aula, então eu vou lá, dou like, às vezes deixo algum comentário, então
Pessoal, se vocês gostarem, vão lá, façam o remix, tentem, explorem aqui a programação, porque a maioria das coisas que eu estou passando aqui vai ensinar vocês a pegar esses problemas grandes, dividir em problemas menores para conseguir resolver, que isso é programação. Você nunca vai pegar um problemão e resolver ele de uma vez. Você precisa conseguir enxergar as partes e conforme você vai resolvendo esses pequenos problemas, você resolve o problema maior. Porque se você tentar resolver o problema maior de uma vez, você não vai conseguir. Tá? Não vai. E ó, eu já trabalho com programação já faz mais de 15 anos. Então, eu sei o que eu estou falando. Espero que sim. No começo você pode achar que dá para resolver, mas não dá. Você precisa... A principal característica da programação é essa, você conseguir entender quais são os pequenos problemas e depois você... É como se fosse um quebra-cabeça. Programação é um quebra-cabeça. Quebra-cabeça ele não é grandão? Sim. Aí você não vai peça por peça? Programação é isso. Pequenos probleminhas, por isso que aqui a gente quebra em blocos. Tá? Porque o primeiro problema que a gente tem que resolver é criar uma lista. O segundo é a gente precisa embaralhar e o terceiro é desenhar as cartas. Desenhar as cartas, porque a gente tem que criar uma lista para os números, depois a gente tem que embaralhar, depois a gente tem que colocar esse baralho aqui. Exatamente. Tá? Só que assim, a programação é enorme. É grande. Tá? Agora vamos lá, então vamos continuando aqui. Então esses três, o que a gente ia programar junto é isso aqui, agora eu vou explicar os outros blocos, só para vocês entenderem o que cada um está fazendo. Tá? O próximo passo seria esse bloco aqui, que é quando esse ator for clicado. Então lembra que os clones, no caso aqui nós temos 8 clones, eles respondem a esse evento também de quando for clicado. Tá? Então quando for clicado, nós precisamos fazer o seguinte, para evitar que ele seja clicado 2 vezes, a primeira coisa que a gente faz é, se a variável clicado, que é uma variável dele, se ela for false, ou seja, ela não está clicada, faz alguma coisa. Tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai mudar ele para clicado. Tá? Nós vamos adicionar o ID da carta numa lista pequenininha que chama click. Tá? Essa é a forma aqui que o Scratch deixa a gente fazer esse controle, porque a gente precisa saber quais cartas foram clicadas. Para quê? Para que se a resposta estiver errada, a gente poder virar as cartas certas. E as que já estavam virar as cartas que estavam erradas, e se eventualmente já tem alguma carta certa na tela, ela ficar sem virar. Tá? Então a gente precisa fazer esse controle, precisa ter esse cuidado. Tá? E aí qual que é a sacada aqui? Ó? Nós vamos ter aqui em operadores, nós temos esse operador aqui que é o junte maçã com banana. Então nós vamos juntar carta, underline e o ID da carta. Então se a carta é 4, vai ficar carta, underline 4. Qual que é a carta, underline 4? É o besouro. Tá? Besouro. Então na hora que eu clicar, de acordo com o ID da carta, eu vou poder mudar a fantasia. Tá? Esse que é a sacada, é o trick. E eu mando, a gente chama esse outro bloco que é o tratar clique. O que o tratar clique faz? Ele vai adicionar 1 ao número de clique. E se o número de clique for 2, ou seja, eu escolhi 2 cartas diferentes, ele vai zerar e vai mandar corrigir as cartas. Por quê? Porque quando tem 2 cliques, eu já sei que tem que corrigir a carta. Beleza? E o que corrigir a carta faz? Lembra que a gente tem essa pequena lista aqui de cliques que nós vamos colocando os IDs? Sim. Nós vamos comparar. Nós vamos ver se a primeira posição é igual à segunda. Se for igual, o que significa? Muito fácil. O que tem na lista de clique? Tá vazio. Não. Se eu clicar uma vez numa carta, que número que vai lá? Vai o 1, porque você clicou uma vez. Não. Ele vai o número da carta. O ID dela. Tá? Então, tá. não quer dizer que é o número 1, não. Aqui nesse exemplo, ó, Tá. deixa eu pegar aqui. Tem outro, né? Ó, ordem. Então, ó, se eu clicar nessa carta aqui, que número que vai ficar no clique? 2. 2. E se eu clicar nessa aqui? 3. 3, beleza? A hora que ele vê que ele vai perguntar assim, o 2 é igual a 3? 2 é igual a 3? Não. Não. O que significa quando não é igual? Significa que as cartas As cartas estão erradas. estão diferentes, exato.
Então é isso, ó. Aí eu coloquei um não aqui, tá? Tem esse detalhe. Então se a carta da primeira posição e a carta da segunda posição não forem iguais, eu espero 2 segundos só para mostrar elas e dou um sinal de cartas erradas. Tá? E depois apago tudo que está no clique. O que esse cartas erradas faz? A única coisa que ele faz lembrando que todos os clones vão receber, então por isso que a gente precisa fazer esses tratamentos, nós vamos fazer o seguinte, o item do ID da carta, então assim, por exemplo, a primeira carta, ele é 1. 1 está na lista de clique? Não está, porque o que está lá é o 2 e o 3, então não faz nada. Tá? Se for maior que 0, significa que ele está na lista. Então se ele estiver na lista, a gente vai mudar o clicado para falso, ou seja, ele pode voltar a ser clicado, e a gente muda a fantasia para verso. Então em vez de estar lá o bicho, ele volta para trás. Isso na verdade é uma fantasia, né? É uma fantasia. Não dá para trapacear, né? Porque tem a lista ali, é só de... Não, mas a brincadeira a lista é só para a gente entender o que está acontecendo. Tá? E aí só tem um ponto aqui que é o seguinte, ó, nós precisamos colocar essa variável do clicado aqui, ó. Tá? Quando desenhar a carta, o clicado ser falso. Tá? Que é um ponto que a gente não tinha feito, que eu precisava explicar primeiro. Então vamos lá, vamos clicar aqui. Eu vou mostrar o que está acontecendo, vou tentar mostrar, né? Vamos lá. Pera aí, volta lá. Tá bom, copio daqui. Não pode ir. Então, ó, vamos ver aqui, ó, presta atenção aqui, ó. A ordem das cartas, tá? Tá 1 e 1, 4, 2, não sei o quê. Então, ó, eu vou clicar na terceira carta, que é 4. Tá. 4 é qual? 4 é o besouro, tá? Besouro. Então aqui é para aparecer um besouro, tá? E do lado é o 2. O 2 é quem? É a borboleta. Então é para aparecer o besouro e a borboleta aqui. Tá. O besouro e a borboleta. Tá Eles são iguais? Não. Então ele esperou um segundo e virou. Então, ó o de clique aqui. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou apertar aqui o 4. Tá vendo o 4 aqui? E agora eu vou colocar o 2 aqui. Tá. 4 e 2. Não Tá? tá certo. Aí o que ele faz? Ele vai cair aqui, nesse tratar clique, tá? Ele viu que o número de clique é igual a 2? É igual a 2. Tá? Então ele vai mandar corrigir a carta. A carta, o que está na posição 1 é igual à posição 2? Não. Não. Então ele espera 2 segundos só para a gente ver qual que era a carta e transmite a mensagem. E espera. Esse espera é o seguinte, tudo que foi acionado, ele espera tudo acabar para ele continuar, porque no final a gente apaga os itens de clique. Tá? Agora vamos acertar, vamos clicar aqui, ó. Clicou aqui e clicou aqui. Tá certo. Tá certo. Ou seja, ele não caiu nesse C e ele apagou todos os itens de clique. Tá? E é isso. Não tem mais o que fazer. Agora é só jogar. Ó, presta atenção. Besouro, foi. Dinossauro, ó, ele vai virar. Borboleta aqui e dinossauro. Só deixa eu mudar isso aqui pra falso, senão dá certo. Entendeu? Tá. E agora, acabou? Então, gente, essa foi a aula de hoje do jogo da memória. É uma implementação bem simples, ela parece complicada, mas o jeito que eu estou tentando passar aqui para vocês é tentar separar em blocos para não ficar um monte de bloco assim, você não entender nada e não conseguir reaproveitar nada. Tá? Então, ó, pequenos problemas, pequenos blocos para não sobrecarregar nada. E o desafio é o seguinte, o desafio é você fazer um quinto animal, que eu já ensinei a fazer lá no comecinho, tá? Então aqui ele vai ter que vir até aqui do lado, por exemplo, tá? E no final dá a possibilidade de eu jogar de novo, porque aqui eu não coloquei, tá? Eu não coloquei se ganhou, se perdeu, então assim, você ganhou, pode colocar aqui, você ganhou e começar o jogo de novo, para gerar novas posições, tá? Então esses são os 2 desafios. Se vocês fizerem, pode mandar lá direto no Scratch, me marca lá, ou enfim, manda por e-mail. Meu e-mail é fred@prokids.com.br. Eu e a gente adora ver, eu dou like lá, se tiver algum comentário legal eu faço um comentário lá. Teve um dos alunos que eu não lembro o nome, que eu deixei um comentário bacana de coisa que ele poderia fazer e tal. E é isso. Você gostou? Ficou com alguma dúvida? Não. Não? Não.
O Ian já está mudando as cores aqui para fazer do jeito dele. Fique à vontade também, tá? Aqui a ideia é mais para ser mostrar para você o algoritmo. Tá dando errado aqui no meu. Espera um pouquinho. Para mostrar o algoritmo e a fantasia você escolhe, tá? Eu fiz aqui de bicho, mas assim, se você gosta de futebol, por exemplo, você pode colocar o escudo do time. Se você gosta de herói, heroína, você pode colocar lá, fazer um jogo da memória da DC. Coloca o Superman, a Mulher Maravilha, o Batman, sabe? Se gostar da Marvel, coloca lá o Capitão América, o Homem de Ferro, enfim, fique à vontade. É aqui, ó. Gostar de Lego, né, igual o Ian tem aqui. E divirta-se, tá? A ideia era essa, mostrar que não é um algoritmo complicado, é um algoritmo bem tranquilo de fazer. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês também semana que vem, no mesmo horário, no mesmo dia, toda quarta-feira aqui, a gente vindo para a aula 28 já. Se você tiver alguma sugestão, alguma ideia de aula, de coisa que você está vendo na escola, alguma matéria que está difícil, deixa um comentário aqui e eu tento pensar numa aula. Toda semana eu estou pensando em aula nova, né? De como trazer um código legal com coisas que você consegue brincar no seu dia a dia, que faz parte do seu dia a dia, que é a forma mais legal de aprender, tá bom? Então espero vocês, espero que tenham gostado, não esquece do like, não esquece de se inscrever, não esquece de que quarta-feira, semana que vem, tem aula, tá bom? Valeu, gente, abração! Tchau!